Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, quem fala com vocês é o Padre Fabrício Rodrigues e quero convidá-los a rezar comigo a liturgia desse segundo domingo do tempo comum. O Evangelho é João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Este Evangelho parece destituído de fatos importantes e de maiores ensinamentos. Está recheado somente de nomes, muitos nomes. João Batista, André, Simão Pedro e, prosseguindo na leitura, Felipe, Natanael. No entanto, que força emana dessa sucinta narração? Jesus escolhe seus primeiros discípulos, começa uma nova fase de sua vida. Também, na primeira leitura, nós encontramos a narração da vocação de um homem, Samuel, por parte de Deus. Mas aqui no Evangelho é diferente. Aqui sentimos que o assunto nos toca tão bem de perto. São as primícias de um chamado que chegou também a nós, porque nós também somos discípulos de Jesus de Nazaré. Nós somos hoje enviados a fazer, como aqueles 2 discípulos, a alegre descoberta de Jesus como nosso Mestre. Como foi simples aquele primeiro encontro do qual deveria nascer o colégio apostólico e a igreja. Mestre, onde moras? Vinde e vede. Foram. Escreve o evangelista João, que estava entre os presentes e ficaram com ele aquele dia. O que disseram não sabemos. Sabemos, porém, que decidiram permanecer com ele toda a vida. Não se contentaram, aliás, em ficar com ele sozinhos e em ficar com um chamado para si. André corre para comunicar a descoberta a Simão, seu irmão. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. Também João correu e foi contar a alguém, porque, em seguida, com ele encontramos também seu irmão Tiago. Os discípulos multiplicam os discípulos, partilham sua descoberta incontida com os outros. Esses homens o seguiram por toda a vida, beberam o cálice do Senhor e se tornaram seus amigos. Um evangelista nos conta como, dali a pouco, eles abandonaram seu ofício de pescadores, deram adeus uns ao pai, outros à esposa e seguiram Jesus. O título de discípulo de Jesus de Nazaré se tornou sua nova identidade pessoal, como uma nova filiação e uma nova profissão, substituindo as de filho de Zebedeu, de zelote, de publicano, de pescador, etc. Uma identidade que se tornava a cada dia sempre mais perigosa e comprometedora, até se tornar prova de acusação. Tu és um de seus discípulos, tu estavas com Jesus de Nazaré. Nasce assim a figura do discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus. A figura do discípulo que vai ter com Jesus de noite, como Nicodemos, por medo de se comprometer. Mas, ao lado dessa figura, brilha com maior luminosidade a figura do discípulo testemunha. Até aquele que dá o testemunho supremo, o martírio, os apóstolos diante do sinédrio. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. É uma figura que nunca se apagará. São comoventes algumas vozes de mártires. O procônsul exorta Policarpo, um dos discípulos de João, com as palavras: jura e te libertarei, insulta a Cristo. Respondeu Policarpo: faz 86 anos que o sirvo e nunca me fez mal algum. Como para dizer, nunca me enganou. E como poderia blasfemar o meu rei e o meu salvador? Enganaste, se pensas que vou jurar sobre a sorte de César. Se finges não saber quem eu seja, ouve, portanto, aquilo que te digo com franqueza.
Sou discípulo de Cristo. Um arauto atravessa o estádio gritando 3 vezes. Policarpo confirmou ser discípulo de Cristo. Pouco depois, o bispo morria na fogueira com esta oração em seus lábios: Senhor Deus onipotente, bendigo-te, porque me tornastes digno de ser contado no número das testemunhas e de partilhar o cálice do teu Cristo. Entre os mártires de Lyon, de 177, havia um chamado Santo. Os carrascos os torturaram para arrancar-lhe alguma frase comprometedora, mas não conseguiam sequer fazer que dissesse seu nome, nem o da nação ou da cidade, nem se era escravo ou livre. Escreve o cronista da época. A todas as perguntas respondia em latim: sou discípulo de Cristo. Este era seu nome, a sua cidade, a sua raça, o seu tudo. Outra característica do discípulo de Jesus que parece, com todo o seu vigor, na igreja primitiva, é a da imitação, ou melhor, do seguimento do Mestre. Esta também encontra seu ápice no martírio. O mártir Santo Inácio de Antioquia formulou esse programa como uma ida ao encontro de Cristo, um alcançar Cristo. A imagem lhe é sugerida por sua situação. Ele está indo de Antioquia da Síria para Roma para se jogar das feras no anfiteatro de Flávio, indo do Oriente para o Ocidente. Sua viagem se parece com a do Sol, que vai para o ocaso, para ressurgir outra vez. É lindo, diz, descambar em Deus para depois se encontrar com Cristo. É uma página que não se pode ler sem se emocionar. Perdoai-me, irmãos. Eu sei que o que me convém, agora começo a ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Coisa alguma visível ou invisível me impeça de alcançar Jesus Cristo. O fogo, a cruz, as feras e as torturas, as feridas, as lacerações, o deslocamento de ossos, as mutilações, a trituração de todo o corpo, os tormentos mais cruéis do demônio caiam sobre mim, desde que eu consiga chegar a Cristo. Eu procuro aquele que morreu por nós. É a Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. Essas vozes da igreja nascente nos mostram o que significava para os primeiros cristãos ser discípulo de Jesus. Neles, podemos redescobrir o genuíno conteúdo desse título que expressa nossa verdadeira identidade, ou melhor, o próprio significado original do nome cristão. Em Antioquia, narram os Atos dos Apóstolos. Pela primeira vez, os discípulos receberam o nome de cristãos, isto é, a autoridade os definiu oficialmente como seguidores de Cristo. Também hoje, ser discípulo de Jesus de Nazaré significa essencialmente 2 coisas. Primeiro, imitar a Cristo, no sentido entendido pelo Evangelho, isto é, colocar-se em seu seguimento e aprender dele, especialmente a fazer a vontade do Pai. Segundo, testemunhar Cristo, dizer ao mundo quem Ele é, o que foi e o que é para nós, tornar outros discípulos. Tudo isso começando na própria casa. As primeiras pessoas às quais André e João foram cantar sua descoberta foram os próprios irmãos. Não se envergonharam de falar de Jesus em casa. Os relatos das primeiras conversões dos Atos dos Apóstolos concluem-se muitas vezes com as palavras: e acreditou ele com todos aqueles de sua casa. Poderíamos explicitar mais detalhadamente as riquezas e as implicações desse programa de imitadores de Cristo e de testemunhas de Cristo. São Paulo, na segunda leitura, lembra-nos um âmbito da vida em que os discípulos de Jesus são chamados a dar seu testemunho evangélico, o do domínio de si e do respeito do reto uso da vida sexual, visto que nosso corpo pertence ao Senhor e está destinado à ressurreição, e não nos é permitido, por isso, torná-lo instrumento de um prazer fim em si mesmo. Mas hoje, não me propus como tema principal indicar os conteúdos e os vários deveres ligados à profissão cristã, mas reavivar e acender em nós um estado de ânimo,
a sensibilidade viva de uma pertença. Redescobrimos discípulos de Jesus de Nazaré. Quando ouvimos dizer no Evangelho, disse Jesus a seus discípulos, devemos ficar eufóricos, como quem é chamado pelo nome, e dizer a nós mesmos, este sou eu. Fala-se de mim, fala-se a mim. Que programação para nós, ser reconhecíveis à primeira vista como discípulos de Jesus de Nazaré. Que quem nos vê e nos conhece possa dizer, como disse a serva Pedro, não és porventura também tu, dos seus discípulos? Revela-o seu modo de falar. Melhor, se puder acrescentar, prova o seu modo de viver. Visto que, como dizia o próprio Mártir Santo Inácio, é melhor ser cristão sem dizê-lo que dizê-lo sem sê-lo. Jesus almeja e merece esse tipo de discípulo. A esses discípulos dá sua força e seu amor. Não lhes chama mais servos, mas amigos. A eles promete sua companhia para sempre. Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Hoje, como quando Jesus estava na terra, é comprometedor fazer-se reconhecer por discípulos. Há perigo hoje também, em certos ambientes, de ser expulsos da sinagoga, isto é, ser boicotados, marcados a dedo ou olhados como pessoas de uma psicologia doentia. O processo de Jesus continua diante do grande sinédrio do mundo. Também hoje o mundo interroga Jesus acerca dos discípulos, mas interroga também os discípulos a respeito de Jesus. Ai de quem responde, não o conheço, porque nesse caso também ele um dia será obrigado a dizer-nos, não vos conheço. Jesus não nos deixa sozinhos nessa árdua tarefa de sermos seus discípulos e suas testemunhas. Exatamente agora na Eucaristia, depois de nos ter despertado para essa missão, Ele vem conviver conosco, vem sustentar-nos com seu pão. Já agora, Ele se cinge para nos servir em sua mesa. O Mestre está aí. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.